Se o benefício é tão importante, como é que eu posso vender para alguém que eu não conheço? Visto que o benefício é aquilo que é agradável, aquilo que é pertinente ao meu lead. Se eu não conheço nada dele, como eu posso vender para ele de forma eficaz? Meu nome é Heracles Alencar e eu resolvi ligar a câmera e falar sobre vendas. Veja, a vendas ela tem passos. E esses passos você deve imaginar, como eu costumo sempre dizer em algumas palestras que eu já ministrei, eu costumo sempre dizer que esses passos você não pode entender como uma caminhada, e sim como uma dança. Porque se você entender como uma caminhada ou uma corrida, você vai entender que vai dar um passo de cada vez, ou para frente ou para trás. Mas se você entender como dança, quer dizer que você aprendeu esses passos e você pode repetir em dado momento da dança. E um dos passos necessários para você, vendedor, ser eficaz e talvez o mais importante de todos, seja a sondagem. Se você não sabe sondar o seu cliente de forma eficaz, automaticamente você não vai saber os benefícios que são para ele e não para você. Você pode olhar até um produto e achar muito interessante, achar as vantagens hilárias, e até pensar e imaginar na sua cabeça que ele poderia estar na sua casa. E na hora de vender, essa emoção, porque a venda é mais emocional do que racional, essa emoção sua, essa empolgação sua desse produto faz com que você queira vender para o próximo, para a pessoa, para o seu lead, para a pessoa que está com você. Só que esse benefício que é para você pode não ser para ele. E como você vai saber disso? Sondando. É muito simples. A sondagem é o passo necessário em qualquer tipo de venda. Vou dar uma ideia. Se você é um vendedor de loja e você loja normal, e você tem um monte de refrigeradores, de geladeiras para mostrar, geralmente fica no canto assim da loja, e você vai vender esse refrigerador e alguém chega e diz assim: eu queria ver uma geladeira. Geralmente é assim que falam, certo? Você pega o seu lead e sai levando. Tem essa geladeira, tem essa aqui que é duplex, tem essa aqui que é isso, tem essa aqui que é aquilo, tem essa aqui que é maior, tem essa aqui que é inox. Você vai se cansar, perder tempo, cansar o cliente, perder o tempo do cliente. No entanto, se você sondar, você precisa da geladeira, você está procurando duplex ou sem aquelas normais que geralmente vendiam antes. Estou falando dessa forma, sem palavras formais, porque você tem que entender o princípio e não as palavras em si. O princípio e adaptar ao cliente. Se você vai conversar com um cliente que é mais técnico, é claro que você vai usar o termo duplex. Mas às vezes tem clientes ou leads que não sabe nem o que é frost free, por exemplo. Então você pode falar aquele que tem duas portas ou não. E através de perguntas, tanto fechadas como abertas, que eu pretendo fazer um vídeo para falar sobre isso, através de perguntas, que é o principal de uma sondagem, aliás, é o principal de toda uma venda, é a pergunta. Através dessas perguntas você vai chegando ao que realmente é o benefício do seu cliente. E ao invés de você se cansar e cansar ele, você pode conversar com ele e tornar a venda, além de mais agradável, mais eficaz e com certeza muito mais provável de fechamento, porque você está tentando entender o contexto do seu lead. Você já viu que para você vender para um amigo é muito mais fácil do que você vender para uma pessoa desconhecida? Por que vender para um amigo é mais fácil? Porque você conhece a vida dele. Não se engane que é por causa do relacionamento apenas. É claro que o relacionamento vai valer. Um amigo vai comprar de você. Mas eu estou falando de vender para ele. Vender para ele, você conhece o contexto da família. Então você sabe qual é o benefício que ele precisa. Qual é o benefício que é gerado no coração dele quando ele pensa naquele produto. Agora, quando você não vê ninguém, você precisa fazer quando você não conhece a pessoa, você precisa fazer uma sondagem. E essa sondagem é uma arte. E é a arte de fazer perguntas ou de ouvir. 2 princípios para a sondagem. O principal, fazer perguntas. E o principal também,
não menos importante, ouvir. Já acabou aquela história de que vendedor é que fala muito, vendedor que ouve mais. E vendedor é aquele que tem um bom senso de captar o feedback do cliente e transformar em benefício para ele próprio, para gerar a solução para aquele cliente através do benefício dele. Qual é o benefício para ele que às vezes ele nem sabe que tem? De modo que eu trabalhei numa empresa, que vocês provavelmente, quem ouvir essa frase vai entender qual é a empresa já, que ela dizia assim, que venda é ajudar o cliente a solucionar um problema que nem ele mesmo sabe que tem. E sim, é verdade, é isso mesmo. Muitas vezes o cliente nem sabe que tem um problema, ele só tem uma ideia do problema. Eu quero um refrigerador, eu quero uma geladeira. Mas o benefício gerado na mente dele, ali no coração dele, é que uma mulher, por exemplo, chegou na cozinha e viu que a geladeira estava feia. E ela precisa de uma nova. O benefício para ela é uma geladeira nova. Mas ela não se preocupou, por exemplo, com a altura que está o armário. Às vezes, bem que isso quem menos se preocupa é o homem. Mas vamos dizer que seja assim, porque acontece, acredite, acontece. Ela não se preocupou talvez com o espaço que ela vai colocar, se a geladeira que ela vai comprar é maior ou menor. Não, o benefício dela é que eu quero uma geladeira nova. E aí você, vendedor, através da sondagem, através de um passo de venda chamado sondagem, pode chegar até o benefício dela, que é comprar a geladeira. O benefício dela é encher os olhos dela, de ela imaginar que ela está com aquela geladeira nova na cozinha dela e que combina com os móveis dela. Esse é o benefício, provavelmente para ela, porque o benefício é de cada um. Cada um tem o seu próprio benefício, mas você pode ir mais além, porque você pode ajudar essa cliente ou essa lead, a entender que ela tem um problema e que necessita de uma solução, e que essa solução você pode ter. Ou seja, você vai prover uma solução que nem ela mesma sabia que tinha o problema. Então, a venda é isso. A venda é fazer perguntas, é ouvir e é extrair o benefício que o seu cliente precisa. As necessidades do seu cliente. Eu não diria nem as necessidades, porque necessidades nós temos muito. É realmente os benefícios. Por exemplo, nós temos muitas necessidades, mas uma necessidade é mais prioritária do que outra. Aquela necessidade prioritária é o benefício. E para que você consiga vender para alguém que você não conhece, você precisa entender um passo chamado sondagem, que nós vamos falar muito mais nesse canal aqui. Por enquanto eu quero que você entenda que a venda é um treinamento, a venda é uma técnica, e essa técnica tem passos, como na dança, e um dos passos, e muito importante, altamente importante, é a sondagem. Meu nome é Héracles Alencar e até o próximo vídeo.